Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos continuar conversando com as candidatas para a presidência da OAB na eleição deste ano. Nós estamos conversando agora com Daniela Borges, candidata a presidente. É um prazer tê-la aqui com a gente, Daniela. Primeira vez com a gente aqui no Jogo do Poder. Prazer todo meu, Zilan. Muito bom estar aqui com vocês no programa. Eu que sou tão fã, então, alegria imensa. Muito obrigado. Antes de a gente entrar nas questões específicas da campanha, projetos, etc., eu queria falar um pouco de Daniela Borges. Quem é Daniela Borges? Por que ela escolheu ser advogada? Essas questões básicas assim, para que o nosso telespectador possa entender quem é você. Eu sempre fui muito curiosa, estudiosa, desde criança, e muito determinada. E quando eu estava na 8ª série, eu fiz um júri, participei de um júri simulado em Tapetinga. Eu sou do interior, né? Então, eu participei daquele júri simulado e eu amei aquilo. Eu fiquei apaixonada por ter que pesquisar, construir os argumentos e pensar o que outro advogado ia falar para fazer a réplica. Ainda nem sabia o que era réplica, mas hoje eu sei que eu estava pensando a réplica. E eu acho que naquele momento eu ainda não tinha decidido, mas a semente foi plantada. E eu, enfim, né, quando chegou a hora do vestibular, era muito claro que eu queria fazer direito. Eu sou baiana, mas fui fazer a faculdade na Federal de Minas. Aliás, é uma excelente faculdade, uma das melhores do Brasil. Isso. E lá eu nunca tive dúvidas que eu queria ser advogada. Em nenhum momento no curso eu pensei, vou fazer concurso. Não. Sempre foi a minha paixão advogar. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é de você ser parcial. Você ter que defender os direitos do seu cliente. Isso é uma coisa que me instiga. Claro, ainda bem que nem todo mundo gosta da mesma coisa, então as pessoas têm vocações diferentes, mas a advocacia sempre foi a minha vocação, a vocação, assim, da minha alma. E o começo, né, em BH, eu não tenho ninguém na minha família da área jurídica. Então, quando eu comecei em BH, sabe aquele desafio, assim, você não tem ninguém nem para lhe indicar para o estágio, porque minha família estava aqui. E então foi muito difícil, e aí eu tinha que estudar mais ainda, eu tinha que me destacar pelo estudo, né? E aí entrei no mestrado, mas a saudade da família apertou. E aí eu tomei uma decisão de retornar. E aí o interessante é que voltar foi um recomeço. Porque quando eu cheguei em Salvador, eu não conhecia ninguém da área jurídica. Não tinha ninguém da área família e não tinha feito faculdade, não tinha colega, não tinha referência dos professores, dos estágios. Então foi uma reconstrução do zero. Do zero. Eu acho que a minha vida é uma vida de estar sempre reconstruindo e sempre com essa energia, assim, né, do construir. Pelo menos você não tem medo de recomeço. Não, de forma alguma. Isso me move, o desafio me move. E em BH, eu comecei como advogada associada, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, aquela fome de aprender, de ser boa no que eu estava fazendo. E eu, ao final de 2 anos, eu já coordenava o núcleo tributário, já coordenava outros advogados. Você escolheu a área tributária. Tributária. Então. Agora, por que você escolheu a área tributária, que é uma área teoricamente tão seca, tão árida? Paixão. Eu assisti a aula de tributário e eu falava, é isso que eu quero. E aí, quando eu voltei para Salvador, eu não queria mais esse modelo, eu queria construir a minha carreira, ter o meu escritório. E aí eu fui como advogada autônoma, aquele desafio, assim, vou alugar uma sala, como é que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel se eu não tenho um cliente, se eu não tenho quem me indique os clientes? Então, foi um caminhar muito lento, gradativo. Eu estava esses dias me lembrando que naquela época, bem no comecinho, eu pedia emprestado a sala do escritório do amigo, né? Porque eu não tinha ainda o escritório. Então, no começo foi assim, posso atender um cliente no seu escritório? Aí depois você aluga um espaço. Aí você fala, meu Deus, não vou ter o dinheiro para pagar o aluguel, né? E aí você ganha um dinheirinho, aí você fala, ufa. Aí passado 3 meses, acabou de novo. Então, foi uma caminhada muito árdua. Pelo menos você sabe como é que é o começo de todo advogado. Sobretudo esse jovem advogado está começando, né? E aí depois eu fui no escritório, né, pequeno, médio porte. E hoje, né, sou sócia de um escritório maior, desde 2019, com muito orgulho. Mas uma caminhada, né? Aqui você pode falar onde você está, aqui não tem problema não, pode fazer propaganda à vontade. Sou sócia no DJ Sodré Rosa, né? Eu sou colega, eu também sou professora, né? Nesse caminho aí eu também entrei na docência, fiz concurso, sou professora da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e nesse caminhar conheci Fred, um grande amigo, em 2019 veio o convite para integrar o escritório, então hoje estou lá. Mas fruto dessa caminhada, né? Sempre na área tributária. Sempre na área tributária. E é interessante porque, assim,
esse conhecer esses desafios e, ao mesmo tempo, dar aula e ver os jovens advogados passando por coisas que eu já tinha passado, o que eu estava passando, foi o que me motivou a começar a minha história na OAB. Essa possibilidade de contribuir para melhorar a realidade. Como foi que você começou lá? Eu comecei como conselheira seccional nas primeiras eleições de Luiz Viana. Eu tive um convite, né, para ser conselheira. E eu sou movida a me sentir inspirada. E naquele momento eu, de fato, me senti inspirada a contribuir para fazer mudanças e transformações, né, na realidade que eu via. Em Minas, o Tribunal de Justiça, ele é muito melhor do que o tribunal aqui em termos de funcionamento. Então eu tinha, inclusive, uma comparação, né? Então, naquele momento, eu ingresso como conselheira seccional e passei, então, a me dedicar, a ter uma história, né? Além da advocacia, que é o meu dia a dia, a docência e também a ordem dos advogados aqui na Bahia. Antes de eu entrar nessas questões de tribunal e advocacia, eu quero continuar um pouco na parte pessoal. Uma das características mais importantes dessa eleição é a eleição de... Nós teremos pela primeira vez em 80 e poucos anos uma mulher presidente, independente de qualquer que seja o resultado. Só que advogada, professora, mulher, mãe e todas essas questões, como é que é a vida do dia a dia e qual é o maior esforço que as advogadas mulheres têm para vencer na vida em relação aos homens? Nossa, são muitos os desafios, né? A gente vive numa sociedade marcada pela desigualdade de gênero, que tem a parte visível e tem a parte invisível. Né? Tem o visível quando você vê números, muitas vezes, de escritórios em que os sócios... né, são majoritariamente homens, ainda que você tenha trabalhando muitas mulheres, diferença de remuneração, a própria violência. Então, tem o visível e tem o invisível. E muito desses obstáculos, eles vêm num contexto, por exemplo, e aí eu quero destacar isso, da dificuldade de conciliar o trabalho e a maternidade. Eu, atualmente, presido a Comissão Nacional da Mulher Advogada e na verdade, assim, ao longo da minha história, mas sobretudo nesses últimos 3 anos, muitas mulheres desistem da advocacia. Mas veja bem, você é professora, advogada e mãe de 2 filhos. E mulher de um advogado. Sim. Ou seja, a sua vida não é fácil. Não, você deve ter fácil. 3, 4 turnos aí no mínimo. Isso. E, assim, é muito sacrifício, né? Muito esforço que a gente termina tendo que fazer para estar em todos esses espaços. E isso não acontece. Eu estava falando, né, sobre o geral, porque eu queria também reforçar. Tem muitas mulheres que vão estar assistindo a gente e que muitas vezes, Ilan, tem dúvidas. Né? Tem dúvidas se vão continuar na advocacia, tem dúvidas se dão conta. E é importante a gente falar que esses desafios todas as mulheres passam. E, infelizmente, isso acontece e é por isso que nós estamos aqui, para construir uma realidade diferente. Hoje as mulheres são mais da metade da advocacia, não só na Bahia, mas no Brasil. E nós estamos no dia a dia da advocacia, querendo viver dignamente da profissão, assim como os homens. Mas a gente tem esses obstáculos a mais. E por isso que é tão importante a gente fortalecer a advocacia, mas fortalecer a advocacia é fortalecer toda a advocacia. Inclusive, mais da metade da advocacia que enfrenta esses desafios a mais. É fortalecer a jovem advocacia, que tem problemas e desafios muito próprios no início da carreira, mas também o advogado idoso, que com o processo digital e agora com as audiências, muitos estão sendo excluídos da advocacia. Você concorda que a advocacia para o idoso, seja ele homem ou mulher, é uma questão positiva, porque você concorda que o advogado é igual ao vinho, né? Quanto mais velho ele fica melhor, né? A experiência, conhecimento... Com certeza. Mas a gente tem hoje contato com advogados que têm tido dificuldade, né, de continuar advogando, sobretudo com as audiências virtuais, né, porque já tinha vindo o processo eletrônico. É tanto que uma das nossas propostas é fortalecer a inclusão digital, né, do advogado idoso. Então, a gente foi só para mostrar, né, que a gente precisa pensar e trabalhar, e esse é o foco, né, das nossas propostas, ações que possam alcançar essa advocacia que é tão plural e tão diversa. E, especificamente em relação às mulheres, os desafios são imensos. E, por isso, a OAB, que nunca teve em seus 90 anos uma mulher, né, presidindo,
chegou a hora. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Eu vou lhe perguntar tudo isso e também vou lhe fazer uma pergunta. Como foi o processo de escolha para você ser a candidata à presidência da sua chapa? Mas isso vai ficar a resposta para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder. Depois dessas mensagens comerciais, é rapidinho com Daniela Borges. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Daniela Borges, candidata à presidência da OAB Bahia nas próximas eleições, agora em novembro. Daniela, no bloco passado, ficou aquela pergunta de como foi esse processo de escolha, como é que você chegou a ser candidata à presidência? Eu acredito, Zilan, que primeiro tem a minha trajetória. Eu tenho um compromisso de, em todos os lugares em que eu estou, fazer diferença. Eu sou muito dedicada, trabalho e buscando sempre transformar os espaços em que eu estou. Então, eu fui conselheira seccional, eu coordenei um projeto que estabeleceu critérios para a construção de sedes no interior. Quando você fala com conselheira seccional, você entrou na OAB na primeira gestão de Luiz Viana. Conselheira seccional. Isso foi há quantos anos atrás? 2013. Isso. Então, nós estamos falando de 7, 8 anos, né? 2013, isso. Aí eu começo como conselheira seccional, aprendendo e compreendendo esse universo, mas desde então já contribuindo muito. Depois eu venho e sou diretora tesoureira, e como diretora tesoureira eu pude conhecer outros aspectos da nossa instituição e contribuir muito também. A gente inaugura o Portal da Transparência, que é um marco muito importante na avaliação para a OAB. A isenção no ano do parto, veja como é importante a gente ter mulheres que nos espaços em que estão fazem diferença. Então, a gente faz a isenção da anuidade no ano do parto ou da adoção para as mulheres advogadas. E nesse triênio eu estou como conselheira federal pela OAB da Bahia, representando a Bahia no Conselho Federal e presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, primeiro, eu tenho uma trajetória que me traz experiência e me prepara para isso. Além disso, eu venho em um grupo que tem um compromisso, não apenas com a valorização da advocacia, mas um compromisso com a participação cada vez mais efetiva das mulheres. Mas esse grupo que você faz parte, na realidade, a outra candidata mulher, que é a Ana Patrícia, também fazia parte do mesmo grupo. Na realidade, vocês são o mesmo grupo lutando pelo poder. Exato. Mas ela fez aí um movimento de dissidência, mas se você observar, né, as mulheres, por exemplo, do grupo, que são as mulheres que lutaram pela paridade lá no primeiro momento, porque a Bahia hoje ela tem paridade de gênero, porque ela apresentou nas eleições passadas, a nossa chapa na época, uma proposta inovadora, de uma chapa com paridade de gênero. Isso não caiu do céu, Zilan. Isso foram mulheres, eu estava entre essas mulheres, e as mulheres que estavam comigo pleitearam a paridade de gênero. Tenho certeza que o telespectador sabe que nada disso cai do céu. Nada disso cai do céu. Mas nós encontramos, Ilan, homens aliados. Porque é muito importante a gente perceber que o protagonismo dessa luta é das mulheres. Mas não são homens contra mulheres. São homens e mulheres, né, mulheres e homens aliados, pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas deviam ser todos assim, né? Sim, mas nem sempre. E hoje, como conselheira, né, federal, eu sei que em outros estados é muito diferente. Então, naquela oportunidade, a gente faz o pleito da paridade de gênero, né? Eu estava entre essas mulheres, as mulheres que estavam, Renata Deroli, liderando, estão no grupo. E você pode olhar o passado, quem nas redes sociais estava defendendo paridade naquela época e quem não estava, né? E aí a gente apresenta a paridade de gênero, uma chapa, ganhamos. E nesse triênio, eu na presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, com força dessa prática, porque não é só a paridade. Nós temos hoje mulheres, nós temos um TED 100% feminino. Agora, nós temos 3 mulheres no TED, nós temos a diretora da Escola Superior de Advocacia, nós temos uma diretora de prerrogativas e que caminham conosco porque sabem que é real e que é prática. Então, a minha candidatura e a de Cris, ela vem de uma soma, né, de forças, de histórias, e dentro dessa trajetória de mulheres ocupando cada vez mais espaços. Agora, deixa eu lhe perguntar um pouco dessa questão da candidatura, porque originalmente, pelo conhecimento que eu tenho, havia um acordo feito lá atrás para que o candidato fosse outra pessoa, desse mesmo grupo como um todo. Então, a dissidência acabou provocando e gerando a certeza de que teremos uma mulher presidente.
Isso foi positivo também. Me conte como foi essa história. Bem, o nosso grupo é um grupo com pessoas que têm muita trajetória, muito trabalho e muita legitimidade. Então, dentro da nossa história, muitas pessoas tinham legitimidade para terem intenções e efetivamente verbalizavam essas intenções, mas dentro de uma construção. Quando efetivamente a gente passou a deliberar sobre quem seria o candidato, a gente teve uma construção efetivamente coletiva, ouvindo não apenas conselheiros, mas presidentes de subseções, ouvindo, enfim, as pessoas que integravam esse grupo para chegar a esse nome. E eu acho que é importante perceber que todos que compõem, né, com legitimidade essa história e que estão hoje candidatos na chapa União pela Advocacia não têm vaidades ou projetos pessoais, porque se submeteram à escolha do grupo. Quando a gente vê um movimento de dissidência, é um movimento de dissidência porque ou era aquele nome ou não seria. Então não havia ali um espaço para uma construção coletiva, para se submeter à decisão de um grupo, ainda que não fosse aquela pessoa. Então, eu acho que esse é um valor do nosso grupo, um compromisso com a advocacia, uma capacidade de construir coletivamente, sem vaidades pessoais. Então, no nosso grupo, realmente, tinham pessoas com intenções, com legitimidade, com trabalho, mas quando a gente observa a forma como veio a escolha, a gente percebe que, no final, ninguém tinha um apego a isso, não havia uma vaidade pessoal. O que havia era esse desejo profundo de continuar transformando, fazendo mais pela advocacia baiana. Mas esse desejo acabou gerando essa certeza de que teremos uma mulher. Isso eu achei bastante positivo. De qualquer forma, vocês dois fizeram história. Veja, não se sabe, a gente não tem como afirmar, Zilan, se não seria efetivamente esse o resultado. Porque houve uma precipitação dentro de afirmação de um projeto pessoal. Então, não há como se dizer isso, porque o grupo não havia efetivamente decidido. Então, dentro desse contexto, na minha avaliação, o que a gente tem efetivamente hoje no Brasil todo são mais de 27 mulheres candidatas fruto da aprovação da paridade como algo obrigatório no Brasil todo. A Bahia, ela foi liderança, eu, como presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, liderei a aprovação do projeto de paridade de gênero. Mas no Brasil já tiveram outras mulheres presidentes. Mas não como obrigatório. Repare. Antes, o que aconteceu? Uma chapa, um grupo, decidiu apresentar para a advocacia baiana uma chapa com paridade de gênero. Quem lhe garante que esse ano teríamos de novo? Quem lhe garante que a advocacia baiana elegeria novamente isso? Então, quando a gente vai para o Conselho Federal, com a força de quem praticava isso, dizer tem que ser obrigatório a paridade de gênero. Nessas eleições, não há opção. Todas as seccionais, todas as chapas inscritas têm obrigação de apresentar chapas com paridade de gênero e cotas raciais. Isso é disruptivo, isso é histórico. Esse legado vai ficar na nossa instituição por mais de 100 anos. As transformações profundas que virão. Então, na minha avaliação, quando você olha o cenário não apenas na Bahia, mas no Brasil, com 27 candidaturas femininas, é fruto dessa força que veio com a aprovação da paridade de gênero como obrigatória nas eleições do Brasil todo. Aqui na Bahia nem sempre se percebe isso, porque nós temos uma chapa com paridade. Mas quando você olha a realidade do Brasil, você percebe a força disso. Agora, quando você fala de paridade de gênero, é igualdade de número, igualdade total de números, ou seja, 50% para cada gênero. Isso. E quando o número for ímpar, o primeiro número mais próximo de 50%, que é o caso das diretorias, por exemplo. Certo. E a paridade de racial também? A cota racial também foi aprovada no dia 14 de dezembro do ano passado, eu estava lá. E não foi fácil, viu, Zilan? Porque quando a gente olha hoje, a gente fala assim, foi aprovado, foi uma luta, porque eram 27 presidentes homens no dia 1º de dezembro, deliberando sobre esse assunto. Era um Conselho Federal predominantemente formado por homens. Então, foi muita articulação política, foi muito trabalho de convencimento. Eu fiz 42 lives durante a pandemia para trabalhar esse convencimento. E no dia 14 também foi aprovadas as cotas raciais. A Silvia Cerqueira, ela preside a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. Então, veja como a Bahia foi liderança, não apenas eu presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada e liderando a paridade de gênero, mas Silvia Cerqueira também, que é candidata na nossa chapa ao Conselho Federal, inclusive,
ela presidindo a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. E não podemos aqui não falar também sobre a importância de Luiz Viana, vice-presidente no Conselho Federal, um aliado também muito importante. Porque é isso, não, como eu falo sempre, não são homens contra mulheres. São homens e mulheres em prol da construção de uma sociedade mais justa. Fora que isso é a construção coletiva. Isso. De homens e mulheres. Isso. E a próxima pergunta para o próximo bloco que nós já estamos encerrando aqui será: e quando é que serão incluídas as outras minorias na OAB? Mas a resposta já já. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Como sempre, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com a candidata a presidente da Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniela Borges. Daniela, no bloco passado você estava falando toda a luta que foi feita para a inclusão da paridade das mulheres e a paridade racial. Paridade não, a igualdade racial, né? Agora, e as outras minorias, como, por exemplo, a questão de gênero também, né? Transgêneros, a comunidade LGBT, que é todas as letras e tudo mais. Quando é que isso vai ser tratado seriamente como uma questão importante na OAB? Veja, a gente precisa trazer uma OAB cada vez mais representativa. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que esses pontos eles vão vir. Dentro do processo de discussão sobre a paridade de gênero e as cotas raciais, essas questões já vieram. Mas, naquele momento, né, só se houve condições ali, naquele momento, de aprovação da paridade das cotas. Mas eu não tenho dúvida. Condições políticas? Condições políticas? Veja, dentro do contexto, né, quando a gente observa, por exemplo, a votação pelo Colégio de Presidentes, são 27 presidentes, né, 27 seccionais. E houve uma votação no dia 1º, numa sessão, que era uma sessão gravada, mas ela não era transmitida. E tinham pouquíssimas mulheres com direito à voz, mas sem direito a voto. E a gente tinha um mapa de qual seria, em tese, o resultado de seccionais que iriam votar pela paridade. Quando começa a votação, presidentes que tinham dito para um jornal um jornal de internet, né, para ali uma imprensa de internet, que votariam a favor, começaram a votar contra. Então a gente viu que as coisas não eram bem como pareciam. Ou seja, porque a advocacia é conservadora ou porque são os homens da advocacia conservadora? Porque na hora que vai para a imprensa, todo mundo quer ser a favor, né? Mas ali, sem ser transmitido. E naquele momento, foi muito importante a nossa articulação. A gente estava articulado em grupos e as mulheres começaram a articular com seus presidentes e dizer, olha, você disse que ia votar pela paridade, você que não vote diferente. E aí a gente conseguiu um empate. Observe, né? Um presidente se absteve, o presidente da seccional de Goiás, e deu empate. Aí veio o presidente e desempatou pela paridade. Então, só para você observar que não foi fácil. Não foi fácil, exato. Mas eu acredito que é o nosso desafio ter uma instituição que tenha a capacidade de representar cada vez mais e melhor a diversidade, a pluralidade da advocacia. E representar, tendo essa advocacia, participando ativamente das construções e das ações e das políticas. Por isso que a representatividade é tão importante. Historicamente, a OAB sempre foi importante na construção da sociedade brasileira. Sim. Teve um papel importante, recente, na política e na vida social recente. Mas se tem criticado muito a OAB sobre a questão de participação política, ou participação política no sentido partidário, Sim. ou seja, a defesa de um ou outro lado da moeda. O que é que você acha dessa questão? Veja, a OAB, ela tem, inclusive, por previsão legal, como missão, como função, a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos. Então, essas são missões da nossa instituição. Mas para que a OAB possa atuar de forma independente, ela não pode se misturar com projetos político-partidários. Muito menos a gente pode imaginar que dentro da OAB se tem um uso para projetos políticos partidários pessoais. Por quê? Porque com isso a OAB perde a sua independência, a sua condição de defender de forma independente a Constituição, o Estado Democrático de Direito. Então, é muito importante que a gente tenha, e nessas eleições, a nossa chapa é uma chapa que representa uma proposta de independência, de olhar sempre se relacionar com os poderes, mas com independência e distanciamento, e sempre
olhando no olho de igual para igual, nem superior nem inferior. E essas eleições aqui na Bahia, elas têm um cenário atípico, porque a gente está tendo interferência, né, de forças de fora da advocacia nas eleições. Me conte isso aí direitinho, como é que está acontecendo? A gente tem, né, hoje, o presidente Felipe Santa Cruz e aqueles que estão com ele estão apoiando, né, a outra chapa, interferindo aqui nas eleições, por causa de uma questão de divergência justamente de Luiz Viana com o presidente Felipe Santa Cruz em relação à independência, né, da OAB no cenário nacional. Então, a gente percebe, né, isso e Mas Luiz Viana também é candidato ao Conselho Federal. Exato, ao Conselho Federal na nossa chapa. Então, a nossa chapa representa uma proposta de independência. A OAB dialogando, porque é importante dialogar, mas com independência. Em relação ao judiciário, em relação à política partidária. Mas o próprio Luiz Viana foi muito criticado em relação a ser apoiador de Bolsonaro. Isso me parece que não seria verdade, né? Não é verdade. Infelizmente, foi justamente nesse momento em que ele vai marcar essa posição de, olha, a OAB, ela tem que ter a defesa sempre da Constituição, do Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, firme, sem se comprometer com partidos, veio essa fake news. Dentro desse contexto. Isso não é verdade. Luiz Viana, a nossa chapa, ela dialoga sempre com legislativo, judiciário, forças políticas, mas eles lá e a gente aqui. Nós não temos efetivamente, não podemos ter, a OAB não pode ter nenhuma relação umbilical com absolutamente nenhum partido. Mas com diálogo com todos, Com diálogo com todos, porque é assim que a gente constrói a política. A OAB defende a sociedade. Isso, e a política, ela envolve o diálogo. Mas para que a gente possa cumprir bem a missão da OAB, a gente precisa ter independência. E quais são os seus projetos mais caros a você? Eu já entrevistei aqui a Ana Patrícia, candidata a presidente da outra chapa, Carlos Tourinho, vice-presidente, Cristiane Gugel, vice-presidente da sua chapa, e agora você. Cada um falou dos seus projetos mais caros e do seu coração. Quais são os seus? Nossa, Zilan, eu, por mim, passaria aqui agora mais uma hora, porque todos são... Passaremos, mas vou falar. Eu acho que o primeiro, sem dúvida nenhuma, é o enfrentamento da crise do judiciário. Eu sempre digo, todo advogado e todo advogado querem uma coisa, viver dignamente da profissão. Você falou do bloco retrasado, no primeiro bloco, que quando você construiu sua vida, Minas Gerais, você falou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é muito melhor do que o Tribunal de Justiça da Bahia. Como é que fica isso aqui? Vou falar disso. Então, todo advogado e todo advogado querem viver dignamente da sua profissão. E o que a gente quer que o judiciário faça o trabalho dele. A gente não quer favor, a gente quer que ele faça o trabalho dele. Mas, infelizmente, no nosso estado, a gente tem problemas já sérios anteriores à pandemia, agravados com a pandemia. Então, primeiro, a gente tem, a OAB Bahia conseguiu, com muita luta, a nomeação de 98 magistrados pelo TJ, mas em números oficiais ainda faltam 170, em números oficiais e servidores. Então, a gente tem que ter a nomeação de magistrados e servidores de forma urgente. Eu tive com o presidente do Tribunal Lorival e ele relatava que não tinha nomeado mais que 98 por causa de um dispositivo da Loman que limita a 100 por biênio e por causa da questão das promoções, da titularização, enfim. E aí eu perguntei para ele o limite prudencial, né, que é o limite de receita para dispor com gastos de pessoal. Ele disse, não, nós temos mais margem para contratar. Zilan, tem que contratar. Porque a prestação jurisdicional é um serviço público essencial. E quando faltam magistrados e servidores, a advocacia ela sente primeiro. Mas o cidadão e a cidadã, em números oficiais, 170. Então, essa é uma prioridade. A outra, que entra nesse ponto que você falou, é a efetividade, a qualidade da prestação jurisdicional. Todos os espaços que eu tenho estado, eu tenho chamado a atenção de que hoje se avalia os tribunais, especialmente o Tribunal da Bahia, com base em números que não necessariamente representam prestação jurisdicional. Então, uma das nossas propostas é atuar, a gente tem uma proposta de criação de uma comissão de jurimetria. Quem deveria estar fazendo esse trabalho é o CNJ e as corregedorias, mas se eles não fizerem, nós vamos fazer. Porque a gente precisa efetivamente que os processos andem de verdade. Quer ver uma coisa que eu tenho dito e todo advogado já viveu? O processo fica 2, 3 anos conclusos para a sentença e aí o magistrado dá um despacho. Manifestem-se as partes sobre o interesse de agir. Processo concluso há 2, 3 anos.
E agora a gente tem uma outra forma aí, né? O magistrado já extingue. Processo concluído para a sentença 2, 3 anos, ele extingue sem julgamento de mérito e diz lá na ressalva que se as partes, já ressalva no final, manifestarem interesse de agir, aí volta o processo. Para gerar número. Isso é um absurdo. Isso é questão de atingir as cotas do CNJ. Eu tenho outras perguntas importantes sobre o Tribunal de Justiça e, sobretudo, sobre a participação dos advogados em determinadas operações policiais, como a Operação Faroeste, mas para o próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens, rapidinho. Até já! Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Daniela Borges. Último bloco, vamos dar uma apertadinha, vamos esquentar um pouco a conversa. A primeira pergunta que ficou do bloco passado foi: e os advogados que participam das operações como a Operação Faroeste? Como é que fica isso, Daniela? Qual é a atuação da OAB, caso você vença as eleições? Primeiro, eu acho que é importante a gente perceber que a corrupção deve ser combatida de todas as formas e no judiciário, sobretudo, quando a gente fala, né, da OAB, a OAB ela precisa sempre estar atuando pelo combate à corrupção no tribunal. E a credibilidade do próprio tribunal fica prejudicada, né? Então, você termina tendo magistrados, inclusive sérios, com a imagem ali misturada em um tribunal sobre o qual paira hoje uma dúvida, uma sombra. Então, é muito importante que as investigações prossigam e sejam concluídas e você tenha, de fato, um desfecho. Esse eu acho que é o ponto mais importante. Hoje o nosso Estado precisa ter uma resposta em relação à Operação Faroeste e em relação a todas as denúncias envolvendo corrupção no tribunal. E em relação à advocacia, qualquer advogado que efetivamente esteja envolvido vai sofrer processo ético disciplinar. A OAB da Bahia foi até o STF para que tivesse acesso ao inquérito. Inclusive, o CNJ, um conselheiro, né, relatou que nem o CNJ conseguiu cópia do inquérito. Mas a gente tem, efetivamente, essa atuação de ir até o STF para ter cópia do inquérito para atuar. Né? Eu, recentemente, soube que existem, o processo ele corre em sigilo, mas existem já processos em relação a alguns casos, mas correndo em sigilo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que precisa ser prioridade não só da advocacia, sabe, Zilan? O próprio tribunal, ele precisa atuar para que isso tenha um desfecho. E para que a gente possa separar o joio do trigo. Olha, esses são os casos, aqui andou, teve a condenação, e a gente possa restaurar a credibilidade do tribunal, né? Agora, o tribunal, obviamente, a gente sempre diz que ele é muito corporativo, né, nas suas decisões e protegendo os seus. A advocacia também. Quando é que isso muda? Veja, eu pessoalmente não vejo a OAB corporativa. O que eu vejo é que a gente tem efetivamente um processo que tramita em sigilo e que hoje faz com que muitas vezes os números não apareçam. O Tribunal de Ética, né, nesse processo, ele está passando pela... A gente tem uma proposta que é o TED 100% digital, que é a conclusão do processo de digitalização do TED, que envolve a criação de mais turmas e a criação de um núcleo estratégico para identificar aqueles casos dos advogados reincidentes, para dar um tratamento especial para aqueles casos, né, daqueles advogados que têm, na verdade, inúmeras representações contra eles. Mas nesse triênio, ainda nem terminou, já temos mais de 3.000 processos efetivamente com decisões. Então, é um volume muito grande. Eu integro a segunda Câmara no Conselho Federal, que é a Câmara que julga os recursos. Então, é muito importante que a gente possa aperfeiçoar esse processo, né? O processo no Conselho Federal precisa ser mais célere. Mas sem destruir as garantias? Sem destruir as garantias. Ampla defesa e contraditório sempre, até porque a gente sabe que existem representações também que não procedem. Então, é muito importante que a gente tenha, inclusive, dentro dessa lógica, a atuação do tribunal de forma célere, e célere porque isso é bom para a situação em que, de fato, houve a infração, mas também para aquele no qual houve ali uma representação indevida. Agora, durante essa pandemia, ficou muito claro que existem advogados de diversos níveis. Tem os advogados que estão super bem e tem os advogados que não estão nada bem. E, inclusive, a OAB atuou muito na doação de
cesta básica, o que o próprio telespectador pode imaginar, advogado recebendo cesta básica, isso é um absurdo, em tese, do que se esperava da classe dos advogados. Qual é o seu projeto em relação ao advogado que está com maior dificuldade hoje? O advogado, ele não quer receber cesta básica, você está correto, ele quer viver dignamente, conseguir viver da sua profissão. Mas, infelizmente, a pandemia trouxe uma situação que isso foi decisivo para alguns colegas. Então, a nossa prioridade, sem dúvida nenhuma, Zilan, é de trazer condições para a advocacia trabalhar, porque é o que o advogado quer. E isso envolve o enfrentamento da crise do judiciário, a luta por uma remuneração digna da advocacia, no que se refere a alvarás, honorários, e a gente tem um programa que é o SS Advocacia. Esse programa é um programa específico pensando nessa transição, nessa retomada pós-pandemia. Então, a gente tem, dentro, né, desse programa SOS Advocacia, a gente tem algumas ações. Ação para gerenciamento e antecipação de crises, linhas especiais de crédito, capacitação para novas áreas, para novas possibilidades dentro da advocacia, um programa especial para regularização junto à OAB. Então, a gente tem rede de networking, ou seja, criar condições para que a advocacia, que sofreu de uma maneira exacerbada durante a pandemia, possa retomar suas atividades, né? Perdão, se reorganizar. Perdão lhe interromper. Não. Mas quando você fala de remuneração, de honorários adequados, você fala remuneração do honorário de processo. E a remuneração do advogado empregado em escritórios, que me parece hoje está muito injusta? A gente tem o projeto de lei do piso salarial, que foi discutido a partir de audiências públicas realizadas, né, em todo o Estado. Esse projeto, ele hoje está com, né, o governador, que é quem tem iniciativa, e a nossa proposta é intensificar e continuar pressionando. Infelizmente, a gente que é da área jurídica sabe que a iniciativa é efetivamente ali do governador. Só para deixar o telespectador com a surpresa que eu sei que ele vai dar, qual é o salário mínimo que esse projeto estabelece para o advogado? É R$3.000, mas a gente entende que tem que ser atualizado, né? Agora, porque o projeto de lei ele foi encaminhado lá atrás. Então, a gente precisa ter a atualização a partir do momento em que ele vem efetivamente sendo... Ainda mais que a gente está com inflação, né, Zilan? Infelizmente, o país passa por um momento muito difícil, inclusive de crescimento da inflação. Mas a gente tem, dentro dessa remuneração digna, propostas não apenas na perspectiva de trabalhar os honorários sucumbenciais, que eu sempre digo, né? Virou revolucionário você pedir que o judiciário cumpra os parâmetros do CPC. Então, a gente tem a Procuradoria hoje jurídica da OAB atua em processos em que os honorários são fixados abaixo dos parâmetros do CPC. Quando a Procuradoria faz isso, ela está defendendo a remuneração como um todo da advocacia. A gente tem uma proposta também de criação de uma central de alvarás para monitorar de uma forma muito rápida e propor soluções ligadas a problemas com o alvará. A atualização da tabela, não apenas em relação a valores, em uma atualização constante, sobretudo com a inflação, talvez a gente precise atualizar, né? A depender do cenário aí que a gente venha, a nossa proposta é uma atualização anual, talvez até em menor tempo do que isso, espero que não, porque eu espero que a inflação seja controlada, mas também ampliação com novas atividades, porque hoje existem muitos serviços da advocacia que vão surgindo de uma forma muito rápida. Então, a gente quer também atualizar a tabela com a inclusão de outros serviços e, com isso, né, trabalhar por condições de remuneração digna, um judiciário que funcione, né? O que a advocacia quer, como eu disse, é viver dignamente da profissão, é poder... eu tenho muito orgulho de ser advogada. E no meu dia a dia, eu atuo em uma área que, às vezes, os meus clientes sofrem bloqueio cisbajude. E eu sempre digo que uma das coisas mais fáceis hoje do meu trabalho é fazer petição. O difícil do meu trabalho hoje não é a petição. Depois que eu faço a petição, é uma luta para você conseguir que aquela petição seja despachada. E o cliente está lá desesperado, porque todo o dinheiro da vida dele está bloqueado. Se bobear, ele não tem dinheiro para comprar o pão. E ele me ligando, tá? E eu sem conseguir falar na vara. Não, o juiz nem está lá, porque ele está trabalhando telepresencial. Exato. E aí, quando você consegue a decisão, você pensa assim, acabou o trabalho? Não. Porque quando você prova que alimentos, o juiz vai determinar a liberação total ou parcial, aí vem a segunda luta. Cumprir a decisão e a liberar. E assim, todo advogado e todo advogado hoje vivem isso. E com isso, com esses processos que não andam, a gente tem
uma advocacia que não consegue fazer o seu trabalho. Mas eu sempre tenho dito que essa nossa luta, quando a gente fala da importância de lutar por um judiciário que funcione, é bom para a advocacia, mas é bom para o próprio judiciário. A razão de ser do judiciário é prestar um serviço jurisdicional de qualidade. É bom para a própria sociedade. Para o cidadão e para a cidadã. O maior beneficiado, né, por um judiciário que funcione é o cidadão e a cidadã. Daniela, o programa passou rápido. Voou. Estamos chegando até o fim. Conversar com você é muito legal. Temos um minutinho final. Eu gostaria de deixar para você falar com o seu eleitor a última mensagem que você quer deixar com eles. Eu quero convidar todos que estão aqui nos assistindo a conhecerem a nossa chapa, conhecerem os nossos projetos. Nosso site, União pela Advocacia, é um convite para que todo advogado e advogado se juntem a nós, não apenas na campanha, mas também na gestão, construindo coletivamente com a gente um novo tempo para a advocacia baiana. Um tempo com a advocacia fortalecida. Então, venham conosco transformar em realidade esse novo tempo para a advocacia baiana. Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma delícia a entrevista. Voltamos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zulan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. E você, advogado, eleitor, as duas chapas têm pessoas sensacionais. Escolha, decida e vamos fazer uma advocacia melhor. Até o próximo programa.